Passando então das ferramentas básicas, a gente pode dar uma olhadinha no HTML. E como eu falei, nada linear, né, pessoal? Eu vou dominar tudo isso daqui para depois ir para HTML. Não faz nem sentido, mesmo porque algumas coisas aqui você está usando para colocar o HTML. Alguma coisa que você está aprendendo de HTML você já pode colocar no Git. Algumas coisas que você desenhar aqui você já pode jogar no HTML e assim vai. As coisas elas vão se complementando, né? O HTML só roda dentro do browser. Então, de HTML, claro, fundamentos, os mais básicos possíveis. O que são links, o que são as tags, o que são os atributos, coisas mais básicas possíveis. Aí dá uma olhadinha em como que funciona áudio, vídeo e imagens. Vai olhar como que funciona formulários e validações. Vai trabalhar com isso daí. HTML aplicando as melhores práticas possíveis. A semântica, a acessibilidade, SEO. Tanto a acessibilidade quanto o SEO são coisas que elas meio que se conversam já, tá? Quando você... E o semântico também. Essas melhores práticas no final das contas. Quando a gente fala de SEO, Search Engine Optimization, como que suas páginas vão ser encontradas por motores de busca. E é legal que os próprios motores de busca te forçam a ter páginas acessíveis e semânticas. Quando você sabe usar muito bem o HTML, melhor você é ranqueado pelo SEO. E aí, claro, vai ter algumas tags e atributos específicos de SEO, mas na sua grande maioria o que ele quer é que você desenhe tudo ali com a melhor prática possível e aí ele vai te ranquear legal. HTML é uma coisa, gente, que, sério, assim, em uma semana você tem os fundamentos bem tranquilo, você já fez algumas coisas fundamentais e volto a dizer, vou repetir quantas vezes forem necessárias para você entender que é uma espiral que vai para cima. Você vai aprender um pouquinho aqui, na próxima interação um pouco mais, na próxima um pouco mais, na próxima um pouco mais e é assim que vai funcionar, tá bom? Já o CSS, ele já é uma coisa bem maior do que o HTML. Claro que no próprio HTML tem muita coisa que você não vai dominar na hora, não vai dominar em poucas semanas, é óbvio. Mas não se preocupe. Agora, o CSS, apesar de que você já pode também fazer coisas já na primeira semana de CSS, aí ele vai levar um pouco mais tempo para você ir entendendo mais coisas dele. Então, de fundamentos, você vai ter seletores, textos, o box model, o famoso box model, que é o que faz a pessoa simplesmente explodir a cabeça com o CSS. O CSS não faz sentido nenhum se a pessoa não sabe o mínimo de design. Se ela não sabe o mínimo de design, CSS nunca vai entrar na cabeça dela. Ela fala, o que é padding? Né, o espaço interno de uma caixa, o que é espaço por fora, margem, o que é borda. A pessoa não foi lá e ela não sabe o básico de fundamento ali de layout. Então ela não sabe colocar as coisas num layout e aqui ela vai bugar também. Ela vai falar, mas eu não entendo por que uma... E é normal, tá? Por isso que uma coisa vai se conversar a outra. O CSS nada mais é do que você fazer estilos, você deixar alguma coisa bonita no seu HTML, que ele só vai ter um monte de texto, link, campos estranhos. Já vem com pré-formatação CSS, dependendo do navegador. Então o CSS nada mais é do que você colocar ali características visuais bonitas, elegantes de design. Entender cores, entender backgrounds, entender as unidades de medida. E aí você vai pegar coisa mais moderna como Flexbox e Grid. Vai entender transições e animações, que era bem legal que na minha época, sempre essa palavrinha de velho, lá na minha época, quando eu comecei a aprender CSS, nunca existia esse negócio de animações, grid, flex, nada disso, velho. O negócio era complicadíssimo mesmo pra fazer acontecer. E se eu quisesse ter animações, lá atrás era um tal de Flash. E aí depois o JavaScript mais ou menos bugava. Mas era isso, ou então jogava logo um vídeo ali, um GIF animado e tá bom, e assim vai. Mas hoje em dia não, hoje em dia o CSS ele tá cada vez mais poderoso. E aí a gente precisa pensar num design responsivo, não tem como fugir mais disso. Porque a grande maioria das pessoas usam no dispositivo móvel, elas vão usar um celular. A grande maioria vão acessar pelo celular. Então se você não fizer algo que olha primeiro para esse mobile, tanto faz. Se você não faz um negócio que tá primeiro olhando para isso, ou seja, você está perdendo uma grande parcela das pessoas, quem sabe a maioria das pessoas que vão acessar aquela sua interface. E aí você tem que entender como que funcionam as unidades de medidas relativas ali, o que é viewport, o que é um design fluido, de largura, o que são os media queries. Tem que entender todas essas coisas para o design responsivo. Então super recomendo que você, sempre que for fazer alguma coisa para as pessoas ali usarem, você precisa pensar especialmente nas pessoas que estão no dispositivo móvel. Recomendo você estudar um pouquinho de arquiteturas, né? Você vai ter o SCMS, eu acho que eu não lembro os nomes assim, SMAX, SMASS, whatever. Eu recomendo aqui a Ben, porque ela é simplesinha de entender. Block Element Modifier. Então quando você pega uma arquitetura dessa para você só organizar o seu CSS quando ele está muito grande, é bacana. Entretanto, no CSS moderno, você vai encontrar mais coisas como, por exemplo, eu deixei aqui o SAS com uma exclamação, porque eu acho que o SAS ele já não é uma coisa que a gente vai usar tanto.
Será que eu escrevi certo? SaaS? Ou é SaaS? Me ajudem aí no chat, porque eu não lembro. Eu acho que não sei se eu escrevi certo. Já o SaaS no CSS, ele já é uma coisa que já não é a pessoa que está usando muito. Obrigado, é isso mesmo. Então é com SS, beleza. O outro é Software as a Service, né? Que é outra coisa da programação. Obrigado. Então, essa parte aqui, você pode até entender um pouco, mas é uma coisa mais de código legado. Eu não sei se hoje em dia as pessoas elas estão meio que... Nossa, eu amo o SaaS e ele está fazendo parte da minha vida porque o CSS já está evoluindo tanto. E um pré-processador que está sendo mais usado é o PostCSS. E, de fato, aqui o Tailwind é o que está dominando a parada. E aí eu deixei aqui um Shed CNUI, porque ele tá no top stars do GitHub, não sei das quantas. As pessoas estão usando demais o Shed CNUI para construir. E eu, antigamente há poucos meses, tá? Algumas pessoas entendiam que o Shed CNUI era mais para dashboards. Cara, mas eu tô vendo sites sendo feitos com Shed CNUI, então, ó, coisas lindas mesmo acontecendo, né? Dentro do Tailwind CSS, você tem muitos outros tipos de elementos ali. O Shed CN é um dos que tá mais bombado, mas tem esse Daisy UI que você falou. Por exemplo, existe uma outra ferramentinha que é chamada Uno CSS, eu acho ela mais legalzinha do que o Tailwind. Por quê? Porque lá no Uno CSS você pode trazer outras coisas legadas, como o Bootstrap, por exemplo. Por que eu falo que é legado? Presta atenção. Eu falo que é porque não está no hype. Significa que ele existe, significa que, por exemplo, o SaaS, ele existe, ele funciona, tem mercado, as pessoas precisam saber sobre isso, se elas têm vagas ou se elas estão em alguma empresa que usam. Quando eu falo legado, eu só quero dizer que não está no hype, né? E o que eu vejo que está no hype, o Shed CNUI, super hype. Então você pegar isso daqui e já dar essa olhadinha, cara, show de bola pra você entender nesse universo de CSS moderno. Claro que aqui são apenas algumas sugestões. Não dá pra eu explicar ou eu falar pra vocês tudo que eu acho que eu já ouvi na minha vida ou que eu vejo por aí. Inclusive, quanto mais você se aprofundar nisso, mais desesperada você vai ficar. Você precisa escolher um caminho. Lembra que na aula 1, lá nos primeiros episódios, já que isso daqui está sendo quebrado em vários episódios dentro do YouTube, lá nos primeiros episódios eu falei que você precisa de um foco, você precisa saber o próximo passo, você precisa escolher um e ir direto nele. Então, aqui vem uma sugestão minha do que é que eu sugeriria para você olhar, beleza? Mike, utilizo muito SaaS em projetos HTML puro sem nenhum framework. Gosto muito de usar para organizar o CSS. Fantástico, continue usando. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui tem um pouco do CSS que vai fazer sentido você dar uma olhada. Para quem está começando, é apenas os primeiros passos. Lembre que você vai ter muito para se aprofundar ainda em muitas outras opções.